meus amores! Tudo bom, gente linda? Preparadas para o meu Draw My Life, que é nada mais, nada menos que a minha vida em desenho? Sim! Para começar a contar a minha vida, eu tenho que contar um pouquinho da vida da minha mãe. A minha mãe morava com a minha avó e eu acho que ela morava com meu tio também, mas eu nem coloquei no desenho porque eu não tenho certeza. Mas sempre soube que foi a minha mãe e a minha avó sempre agarradinhas e elas moravam em Cambuci, que é o interior aqui do Rio de Janeiro. Minha mamãe estava grávida de gêmeos, mas ela não sabia que estava grávida. Mas como ela passava muito mal, ela foi no médico e o médico disse que ela estava com gastrite. Deu remédio para gastrite que acabou fazendo ela abortar o neném. Minha mãe ficou muito triste, muito chateada, minha avó também, mas elas na época nem processaram o médico. Eu, no lugar delas, processaria com certeza. Mas o que elas não sabiam, que eu ainda estava na barriguinha da minha mãe. Logo um tempo depois, a minha mãe continuou enjoando, e aí ela fez exame de gravidez e viu que ainda restava euzinha lá dentro. E a minha mãe era mãe solteira, sabe? Ela não tinha namorado na época. Dia 26 de setembro de 1990, eu nasci linda e bela. Um bebê muito fofo que minha mãe falava que eu era mais bonito do hospital. Quando eu tinha 1 ano e meio de idade, a minha avó e a minha mãe resolveram se mudar para o Parque São José, que fica na divisa de Belford Roxo com Caxias, aqui no Rio de Janeiro. A minha avó ela tinha parentes aqui, né? A mãe dela, os irmãos dela, todos moravam aqui nesse bairro. E aí ela veio para casa da minha bisa tentar uma vida melhor aqui. Eu fui uma criança muito feliz e nem ligava se eu tinha pai ou não, pra ser bem sincera. Mas com 3 anos de idade, eu conheci a minha primeira figura paterna. Na verdade, eu sempre soube que meu pai se chamava Moacir, porque minha mãe sempre me contou que meu pai se chamava Moacir. E quando eu fiz 3 anos, no meu aniversário de 3 anos, ela me apresentou ao tal famoso Moacir, que era meu pai. Eu fiquei muito feliz, porque qual é a criança que não ia ficar feliz com o pai e mãe do seu lado? Nesse período, a minha mãe voltou a namorar com o meu pai e foram morar na casa da minha avó. Eles se juntaram e ficaram morando aqui na casa da minha avó também. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe engravidou novamente. Eu fiquei muito feliz porque, enfim, eu tinha um irmãozinho. O nome dele era Kevin. E eu fiquei muito, muito feliz. Nessa mesma época, nós fomos morar na nossa própria casa. Sim, gente, que felicidade a gente poder morar na nossa casinha. Quem não ia gostar? A minha casa ainda estava em construção, não era lá aquelas coisas, mas era nossa. E isso era muito legal porque a gente ficou muito feliz de ir pra lá. A casa, como eu falei, era bem pequena. Na verdade, eu e meu irmão não tinha quarto. A gente dormia junto com meu pai e com a minha mãe no quarto deles. A casa ainda não tinha piso, as paredes não tinham embolso, mas era nossa. E isso que importava pra gente, e a gente estava muito, muito, muito feliz. Desde pequena eu sempre idealizei esse negócio de família, sabe? E confesso que eu fui muito feliz os dias que eu morei naquela casa. Só eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nossa, felicidade não cabia em mim. Algum tempo depois, a nossa casa ficava meio num quintal de família, sabe? Na frente morava o meu avô com a esposa dele. Nos fundos era a irmã do meu pai. E no meio era a nossa casa. E tinha um quintal enorme também que ficava vazio e a gente falava que era de todo mundo, porque todo mundo brincava. No caso, eu, meu irmão e meus primos. Só que a mulher do meu avô era um pouquinho assim encrenqueira. E aí ela infernizou a vida da minha mãe. Minha mãe não aguentou, elas brigaram, se bateram. Eu lembro de um dia que eu vi elas se batendo, foi horrível. E a minha mãe decidiu sair dessa casa. Foi muito triste porque a gente teve que abandonar a nossa casa, nosso cantinho, pra ir morar em outro lugar. Mas eu, como eu era nova, pra mim era tudo festa, né? Eu tava saindo de uma casa e ia morar em outra. A casa que o meu tio, irmão do meu pai, emprestou pra gente. A casa lá, gente, era incrível. Eu acho que foi a casa mais incrível que eu tive na minha infância. Ela era enorme, enorme, enorme. Meus pais tinham um quarto enorme, nós tínhamos uma cozinha enorme, uma sala e um quarto só meu e do meu irmão. Nossa, era incrível. E o quintal? Gente, era um quintal gigante. A gente podia correr, brincar, pular, fazer tudo que a gente queria. Mas como nada são flores, logo um tempo depois
eles pediram a casa de volta. Eu não sei exatamente por que minha mãe teve que devolver a casa, mas nós ficamos sem casa mais uma vez. Eu tinha apenas 8 anos quando isso aconteceu e a gente se mudou para casa da minha avó. Lá na casa da minha avó só tinha uma varanda, uma cozinha, um quarto e um banheiro bem pequeno, que não tinha nem chuveiro, a gente tinha que tomar banho de balde. E aí, quando nós fomos pra lá, a cozinha da minha avó se tornou o quarto dos meus pais, o quarto da minha avó era meu, da minha avó e do meu irmão, e a varanda virou a nossa cozinha. Independente dessa vida assim apertada, dinheirinho contado, eu era muito feliz. Eu sempre soube levar a vida com pouco e tudo pra mim era festa. Mas a minha mãe não era tão feliz, sabe? Ela ficava muito triste por a gente morar naquele cubico, por a gente não ter dinheiro direito, não ter umas condições legais e ela não poder dar nada direito pra mim e pro meu irmão. A gente sempre passou assim, nunca passamos fome, mas a gente tinha o dinheirinho bem apertado. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, não me lembro a idade exatamente, a minha avó começou a receber uma pensão do pai do meu tio, que tinha deixado pra ela. E aí ela conseguiu aumentar a nossa casa, porque ela ganhou um dinheiro bem grande pela indenização da morte do meu avô. E com isso, a minha avó conseguiu aumentar a nossa casa. Aonde era a varanda aumentou, ficou o quarto da minha mãe. Ela fez um quarto pra eu, ela e o Kevin. Meus pais tinham um quarto deles separado com banheiro, a gente tinha sala, tinha uma cozinha maior. E ela tinha feito também um outro banheiro social. E cara, que felicidade a gente ter uma casa grande. Eu fiquei muito feliz. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe me matriculou numa escola incrível, que eu sempre quis estudar. Aquela escola que tinha uniforme tipo de rebelde. Caraca, gente, eu me sentia Mia Colucci. Na época, eu era muito viciada em rosa. Eu era apaixonada por rosa. E eu encontrei outras meninas que também amavam rosa lá. A Josi, a Leia e a Camila. Nossa, os dias foram incríveis nesse colégio. A gente fez até um grupo chamado BPF. Quando eu completei 16 anos, a minha mãe faleceu. E foi os piores dias da minha vida. Nossa, gente, foi muito triste, porque minha mãe morreu de um dia pro outro. Não tinha explicação por quê e como, eu não tava esperando. Foi horrível. E aí ficou a minha avó, eu, meu irmão e meu pai. A nossa família diminuiu e foi horrível. O meu pai continuou morando aqui com a gente durante 1 ano ainda, mas teve muitas complicações, muita guerra. Ele achava que ele era adolescente e que estava solteirão e queria aproveitar a solteirice e nos abandonou. Eu sofri muito com a ausência dele, porque eu não conseguia entender o porquê o meu pai iria me abandonar logo na fase que eu mais precisava dele. A minha família, do nada, desmoronou. Eu tive depressão, eu fiquei muito mal com a morte da minha mãe e passei 1 ano horroroso, sabe? 1 ano depois da morte da minha mãe, minha avó resolveu me matricular numa outra escola, porque eu não queria mais estudar naquele colégio, porque fazia me lembrar ainda mais a minha mãe, pois ela que me matriculou lá. E eu fui estudar numa escola particular, que ficava no centro de Caxias. E confesso que no começo eu até gostei de mudar do colégio, mas depois eu sentia muita falta das minhas amigas. Lá eu conheci o Fernando. Posso dizer que ele me tirou daquela depressão que eu tava e começou a me levar mais pro mundo. Eu só tinha 17 anos e ele também. Em 6 meses de namoro, ele pediu pra casar comigo. E eu, como não tinha nada na cabeça, aceitei, né, gente? Na verdade, eu sentia falta de ter família. Eu sempre idealizei muito esse negócio de família. E aí, nós fomos falar com os nossos pais. Eu falei com a minha avó, e óbvio que minha avó não ia deixar, pois eu só tinha 17 anos, estava estudando ainda. E a mãe dele a mesma coisa, disse que só ia casar depois que ele terminasse a faculdade. E o Fernando, com a brilhante ideia dele, disse: vamos ter um filho que eles vão ser obrigados a nos deixar a casar. E eu não pensei 2 vezes e aceitei. E foi aí que nós tivemos o Kaique. Eu tinha 18 anos quando o Kaique nasceu e logo em seguida nós casamos, no papel, com tudo direitinho. Foi aí que eu conheci o mundo da internet, sabe? Eu me apaixonei pelas pinks do Orkut na época. Eu conheci a Jéssica Vasconcelos e nós criamos o Conexão Pink. Era um canal que só mostrava esse mundinho cor-de-rosa e eu era apaixonada, ficava muito feliz. Eu postava um dia, Jéssica outro dia e era muito legal. Eu fiquei muito apaixonada por gravar vídeos.
ainda com 18 anos, feliz da vida, realizada por enfim ter uma família, a minha prima me liga e me fala que meu pai não era meu pai, que eu tinha outro pai. Nossa, gente, eu fiquei chocada na hora, fiquei assustada, não sabia o que fazer. Peguei o telefone na mesma hora e liguei pra minha avó e perguntei à minha avó o que estava acontecendo, que história era essa. Na verdade, nem minha avó sabia direito da história. Ela falou que minha mãe sempre disse que o Rogério, no caso, não era meu pai e ela não sabia. E perguntou se eu queria procurar ele pra saber. Como eu tava muito confusa e essa história de pai sempre foi atormento na minha vida, eu falei que eu não queria saber. Se ele não me procurou, eu também não queria saber dele. Em seguida, gente, o Conexão Pink acabou. A Jéssica ficou meio assim, não tava dando pra ela gravar. E aí, como eu amava muito, eu resolvi criar um canal só pra mim, que se chamava Kate Pink, porque eu amava rosa, né, gente? Quando eu fiz 21 anos, mais uma vez o meu mundo desabou, tudo saiu de ordem novamente. Eu descobri que o Fernando, o pai do meu filho, me traía. E aí eu não pensei duas vezes e terminei com ele. A gente se separou, se divorciou e eu novamente fui morar com a minha avó. E mais uma vez estava minha avó, meu irmão e eu. E agora com um brinde maravilhoso a mais, né? O Kaique. E nessa mesma época que eu tinha 21 anos, o meu pai apareceu. Sim, meu pai apareceu, quis fazer DNA. Eu escutei toda a história que ele tinha pra me contar, resolvi fazer o DNA e pra minha surpresa deu positivo. Ele era meu pai. Toda a minha vida foi uma enganação, gente. Mas tudo bem, eu aceitei meu pai na minha vida e junto com ele veio a minha madrasta e meu irmãozinho, que é mais novo que eu, quase da idade do Kaique. Minha família tinha crescido, eu tinha uma família grande. E eu sempre amei isso, né, gente? Ter pessoas dentro de casa, ter família unida. Nessa mesma época, o meu canal no YouTube foi hackeado. O Kate Pink parou de existir. E aí eu fui lá e criei um outro canal chamado Kate Castricini. Aí eu já tinha assumido o Castricini, que é do meu pai, né, meu pai de sangue. Mas só que eu tava tão confusa, tão conturbada, que eu não liguei tanto pro canal e não gravava pra lá direito. Eu abandonei o canal durante um ano. Nessa época, eu afoguei minhas mágoas, digamos assim, na academia. Eu só queria ficar linda, gostosa, maravilhosa. E eu malhava muito, 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 muito. Se tornou, assim, a minha paixão. E na academia, eu vi pela segunda vez o Ezequiel. Gente, quando eu olhei pra Ezequiel, eu pensei, gente, eu conheço esse garoto de algum lugar. Eu conheço, mas eu não lembrava de onde que era. Até que eu me lembrei que eu havia sonhado com ele sem mesmo conhecer. Se você não sabe dessa história, eu vou deixar o link aqui onde eu conto a nossa história, que falo do sonho, tudo direitinho pra vocês. E quando eu lembrei que eu tinha sonhado com ele, eu não conhecia antes e eu fiquei apaixonada. Falei, ele é o homem da minha vida, preciso saber quem é esse garoto. Fui pra casa, procurei ele no Orkut, e foi quando a gente começou a conversar, e no dia 2 de janeiro nós demos o nosso primeiro beijo. Sim, nós demos o nosso primeiro beijo e desde então não paramos mais de nos beijar. Um ano depois que eu estava namorando o Ezequiel, eu resolvi voltar com o canal no YouTube porque eu amava gravar vídeos e agora que eu tinha resolvido toda a minha vida, eu resolvi voltar a gravar. No começo de 2013 eu comecei a me dedicar. Comprei uma câmera nova e me dedico até hoje, né, gente? 4 anos de muita dedicação. Logo em seguida, a minha avó conseguiu um dinheiro e ela fez uma casa pra mim em cima da casa dela e me deu de presente. Eu sou muito grata à minha avó e a Deus por ter abençoado a minha avó pra eu ter essa casinha. Eu fiquei muito feliz, mora eu e o Kaique junto, a gente tem a nossa vida que mudou completamente. E hoje, como vocês sabem, eu sou casada com o Ezequiel e o Ezequiel também mora comigo nessa casa. E o resto da minha história, gente, vocês encontram tudo no YouTube, né? Tem tudo registrado aqui pra vocês, de tudo que aconteceu e tudo que ainda vai acontecer, eu vou contar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu Draw My Life, a minha vida em desenho. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye!